vez. Legal, com certeza. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento, o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira? Renato, eu estava observando lá alguns discursos do Fórum Econômico e tal, né? E se falou um pouco dessa coisa do globalismo, né? A palavra tem sido usada aí agora e tal, a gente falando de algumas pessoas aqui no Brasil que hoje estão no governo, né? Falando que temos contra esse globalismo, etc. E eu estava pensando, né? Globalismo, aí pensei sobre cultura, estereótipos, preconceitos, enfim, então vamos falar sobre essas coisas hoje. Certo. Bom, interessante, você sabe, Renato, que o estereótipo, sabe de onde surge a palavra estereótipo? Não tenho nem ideia. O estereótipo é uma palavra que foi cunhada em 1794 por um gráfico francês chamado Firmin Didot. O que é estereótipo? Você pensar, estereotipo, né? Tipo gráfico, certo? Que é a prensa, né? Sim. Na verdade, o tipo é um modelo que você usa para representar uma forma para você poder ganhar processamento e fazer várias impressões em um volume maior em menos tempo. Né? Meio que uma cópia, né? Uma cópia, coisa ligada à cópia. Aí, exatamente. Então, o estereótipo, ele representa um sinal que, ao ser usado, ele pode ser impresso várias vezes e ganha volume no mundo da gráfica. Né? E o Walter Lippmann, que foi um jornalista que escreveu um livro chamado Opinião Pública, em 1922, ele usou esse termo, estereótipo, emprestado do mundo, né, do mundo gráfico, para definir uma simplificação de pensamento. Porque ele entendia que estava surgindo muita coisa no mundo e era difícil você pensar sobre tudo. Então você precisava de algumas representações para definir alguns conceitos. Certo. Mais ou menos o que a gente chama de heurística na psicanálise e tal, né? Ou seja, é um atalho, né? Em vez de eu usar o conceito inteiro, eu coloco um pequeno entendimento sobre ele numa palavra e fica fácil entender o conceito, né? O problema é que os estereótipos, não é que eles não sejam verdadeiros, é que eles não são completos. Né? Por quê? O estereótipo ficou muito famoso no cinema porque se representavam personagens através de estereótipos, né? Ou seja, se eu preciso representar um mendigo numa cena, então qual é a caracterização de um mendigo? Não é uma pessoa mal vestida, roupa rasgada, suja. Tem aquele estereótipo. Estereótipo, exatamente. Então, o estereótipo não é uma mentira, só que ele não é uma completude. E o mendigo, ele não se resume a isso também, né? Essa que é a questão. Esse é o ponto. Então, a tendência de você usar o estereótipo é você formular um preconceito. Né? E o preconceito, o que é? É um pensamento, né, no sentido de que você tem uma rigidez de pensamento, que toma julgamentos, que mesmo que, né, olha, mesmo que você tenha evidências do contrário, você não muda o seu jeito de pensar. Então, o grande problema do estereótipo é você transformá-lo em preconceito, né? E não entender que o estereótipo é uma representação que não é de uma verdade completa, né? É só de uma coisa específica, né? Sem dúvida. E por que isso tem a ver com globalismo, né? Essa coisa do globalismo está se dizendo agora que existe uma ordem mundial que quer tratar, né, todo mundo como uma cultura única, né? Mas isso é uma bobagem tão grande, né? Porque cultura, o que é cultura, né? Vamos definir cultura como um conjunto de crenças, de valores, de regras, de conduta, de símbolos de um determinado grupo. Sim. E nunca a gente vai conseguir unanimidade nisso, né? Você pensa, qual é a cultura brasileira? Cara, não dá nem para se falar. Porque não é igual o cara que mora lá em Porto Alegre do cara que mora em Manaus, né? Sim. São culturas Aliás, distintas. não precisa ir muito longe. Você pegar o cara aqui da Paulista com o cara lá da freguesia. Da freguesia do Oje é outra coisa. Exato. Então, quer dizer, a cultura é formada, né, a partir dos grupos que convivem junto, mas você nunca vai conseguir ter essa ordem mundial que iguala todo mundo. Por quê? Porque as pessoas são de fato diferentes, né? E este pensamento de globalismo é uma outra palavra que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a mania que o povo tem de ver os outros a partir do seu próprio observar e esquecer que ele está enviesado. Né? Sim. O que é o etnocentrismo? É olhar tudo a partir do meu ponto de vista, da minha característica, da minha formação, da minha cultura, do meu jeito de ver, sem pensar que existem outros jeitos diferentes e que muitas vezes eu posso estar equivocado. Sem dúvida. Né? Então, quando você junta essas ideias de globalismo sem entender os conceitos de etnocentrismo, sem entender preconceito, sem entender estereótipos, fica muito difícil você discutir esses assuntos, né, e querer achar
que sim, existe uma ordem mundial para que todo mundo fica, né, na mesma cultura. Não. Não. Pode até que exista na meia dúzia de pessoas isso. Sim. Mas isso é um sonho impossível. Por quê? Porque cultura é uma coisa que se transforma a todo instante. Né? E sendo nós diferentes em todo, né, o planeta, é natural que a gente compreenda que existam diferenças e, de fato, isso é importante para a nossa sobrevivência. Né? Essa diversidade, aliás, a graça, às vezes, da vida é essa, exatamente, né? Se for todo mundo igual, também fica meio sem sentido, eu sempre digo também seguinte, sem graça, né? Eu sempre digo o seguinte, né? É bom que a gente seja diferente, né? Porque se a gente fosse igual, não teria o que compartilhar. Né? Não teria nem o que aprender, né? Pois é. Porque um aprende com o outro, pois é. Né? Assim como você está trazendo esse aprendizado para nós aqui hoje, porque, olha, vou dizer uma coisa para você, eu já aprendi aí etnocentrismo, estereótipo, qual outro que você falou aí, que eu também tenho... Preconceito, cultura, né? Quer dizer... Globalismo, enfim. Né, nomenclaturas aí, às vezes até é difícil da gente compreender. E é importante realmente o que você está falando, porque... a gente vai formando opiniões a partir desses conceitos e preconceitos, né? Exatamente. Infelizmente, nós todos, de alguma maneira, também temos os nossos preconceitos. Apesar de, muitas vezes, nós combatermos esse preconceito, mas o preconceito, ele vem aí na esteira até de algumas opiniões, muitas vezes, né? A gente tem viés, né, Renato? A gente vai representar e vai dizer... aquilo que a gente aprendeu, né? E da forma que a gente conviveu, ou seja, a nossa história, a nossa experiência. E então a gente carrega esse viés, porque se a gente tivesse que reaprender tudo, a gente não conseguiria viver, né? Então se eu tivesse que reaprender a comer com um garfo, por exemplo, todo dia, seria um sacrifício. Então eu aprendo como é que eu como com o garfo e sempre repito, né? O pensamento é a mesma coisa. Mas o importante é a gente entender que existem estereótipos, que existem preconceitos, porque a gente mesmo, a gente mesmo entende que a gente pode estar errado, que a gente pode estar enviesado e dar abertura para ouvir uma opinião diferente. Né? Eu acho que esse que é o mais fundamental, exatamente. Né? É justamente isso. E hoje em dia, com essa coisa de rede social ainda, não está muito afim de abrir não, a discussão assim, para nada. Exato, não, né? Mas assim, não, mas isso é óbvio. Óbvio para quem? Né? É óbvio com base em quê? Né? Assim, não, isso o povo já vai lá com a opinião e tal, não tem muita conversa não. Se você falar muito, eu te excluo. Exato. Eu tiro agora você aqui do meu grupo. Exatamente. Então a coisa até é muito importante você trazer essa discussão, até para a gente ampliar aí e as pessoas entenderem até o que é democracia também, né? Opiniões diversas e por aí vai. Exatamente. Bom, Emerson, e qual que é a frase do dia? A frase eu trouxe do Chesterton, que diz o seguinte, ó. Existe uma estrada que liga o olho ao coração que não passa pelo intelecto. Então, tá. Repete, por favor. Existe uma estrada que liga o olho ao coração e que não passa pelo intelecto. É forte, hein? Porque eu olho, eu julgo com base nas minhas emoções, minhas crenças, preconceitos, estereótipos, etnocentrismos. Mas se eu parar um pouquinho, trazer para o intelecto, eu posso perceber que eu estou errado. Isso aí dá uma analisada ali, né? E tem que passar um pouquinho por esse intelecto. Exatamente. Muito bacana. E deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, Emerson. O site é oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo então, Emerson. Muito bacana. Te aguardo aqui quinta-feira, semana que vem, né? Quinta-feira. Com uma nova aula aí, enfim, dos mais variados assuntos, filosofia e por aí vai. Inclusive, essa fala aqui hoje foi inspirada numa discussão que eu tive com um rapaz nas suas redes sociais essa semana. Exatamente, né? Estávamos lá debatendo. Eu vi lá você discutindo um negócio de Bíblia, não sei o quê. Isso, exatamente. E eu falei, eu não vou entrar nessa parada aí, não, porque eu já estava bastante desgastado também com algumas outras discussões. Exato. E aí ele falou, é óbvio, né? Isso é óbvio. Eu falei, bom, se é óbvio, vamos questionar, né? Então acho que deu plano. E aí, por isso que eu dizer, né? As pessoas é legal essa interação, né? Quando a gente lança esses debates, essas discussões, dá muito conteúdo pra gente trazer aqui e esclarecer a dúvida de muita gente e pra nós também, né? Pra gente aprender. É que o povo fica muito nervoso. Pois esse é o problema. O problema é que o povo fica muito nervoso. A gente discutir é ótimo, mas ofender o coleguinha não faz já sentido. Começa a complicar. Legal, Emerson. Então até quinta-feira novamente com mais um Momento O Inédito Viável. É quinta, Renato. 6h33 em São Paulo.